Oi, tudo bem? Agora estamos no vídeo de ciências. Na página 92 e 93 tem o Investigar e Compartilhar, que é uma experiência que você pode fazer. Eu vou deixar essa experiência opcional, tá bom? Porque nessa quarentena nem todo mundo tem os materiais em casa. Por exemplo, essa aqui vai precisar de um termômetro. Nem todo mundo tem um termômetro em casa. Então eu vou deixar opcional. Se você quiser realizar essa experiência, tem aqui o passo a passo, tudo direitinho. E essa parte aqui de registrar no caderno não precisa, tá bom? Só você falar depois, na nossa correção de amanhã, como foi para você essa experiência, o que você observou, qual a temperatura que atingiu. Então você anota num papelzinho para você não esquecer e depois compartilha com a gente. Mas é totalmente opcional. Agora vamos então para a nossa matéria de hoje, de fato, que é na página 94 e 95. Nós vamos estudar sobre os seres vivos e a luz e o calor fornecidos pelo Sol, essa interação entre os seres vivos e a luz e calor do Sol. Luzia deixou uma caixa de papelão com a abertura voltada para baixo sobre a grama do quintal de sua casa. Após 5 dias, ela retirou a caixa, veja ao lado. Então, a gente tem aqui a menina levantando a caixa. O que aconteceu com a grama abaixo da caixa de papelão? Como ela tá? Como essa graminha tá? Vocês vão me responder. Observa que a graminha em volta tá toda verdinha, tá com aspecto saudável. Agora, aqui embaixo está escrito assim: as plantas utilizam a luz fornecida pelo sol para produzir seu próprio alimento, por meio de um processo chamado fotossíntese. Alguém já ouviu falar da fotossíntese? Ele é um processo realizado pela maioria das plantas, no qual o gás carbônico e a água são utilizados para produzir o alimento e a água com o auxílio da luz solar. Então, é a forma que a planta se alimenta. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Que a planta ela é um ser vivo, mas ela não come. Como a planta se mantém saudável? Fazendo a fotossíntese. Os animais que se alimentam de plantas obtêm delas a energia de que necessitam para viver. O calor fornecido pelo Sol contribui para manter a temperatura da Terra adequada ao desenvolvimento dos seres humanos. Além disso, o calor solar participa da formação do vento e da distribuição de água nos ambientes. A nossa natureza é perfeita, não é mesmo, pessoal? Olha como uma coisa auxilia na outra. Além de serem importantes para a vida, a luz e o calor fornecidos pelo Sol têm sido utilizados pelo ser humano em diversas atividades, como na geração de energia elétrica e no aquecimento de água. Então, nós temos painéis solares. Vocês já ouviram falar sobre a energia solar, os painéis solares? Vamos observar um pouquinho então. Os aquecedores solares são utilizados para aquecer água utilizando energia solar. A água aquecida fica armazenada em uma caixa d'água térmica e pode ser utilizada no banho e em outras atividades na residência. Então, ela fica na caixa d'água térmica para manter a temperatura. Os painéis solares, chamados fotovoltaicos, convertem a luz solar em energia elétrica. Depois, aqui abaixo, tem um textinho falando sobre a luz solar e os ribeirinhos. Os ribeirinhos são povos. Então, vocês vão ler esse texto sobre os ribeirinhos, a luz solar, o trabalho que eles desenvolvem, e é bem legal. E não adianta falar que leu e não leu, não me enrola, porque a gente vai fazer perguntinhas sobre isso. Então, na nossa correção ao vivo amanhã, eu vou fazer um quiz, um jogo de perguntas e respostas sobre esse tema, tá bom? Então, um beijão, fica com Deus e estuda. E eu te vejo mais tarde na nossa correção de matemática.